Como nós já havíamos afirmado anteriormente, meus irmãos, a oração não é apenas a mais sublime atividade da alma humana. Ela é também o mais profundo teste a que pode ser submetida a nossa condição espiritual, quanto à sua autenticidade. Quanto mais piedoso for o homem, mais tempo ele dedicará em sua vida à prática da oração. Mas a grande pergunta que tem surgido para nós a partir de asserções como essas é como devemos orar. E é exatamente por não sabermos como devemos orar que o Senhor Jesus então nos ensina sobre isso. Exatamente nesta perícope que acabamos de ler. Logo, o cristão piedoso deve considerar, primeiramente em sua oração, como temos aprendido do próprio Senhor Jesus, o que diz respeito a Deus e a sua glória. Jamais devemos iniciar as nossas orações pensando exclusivamente em nós mesmos. Deus e sua glória devem sempre vir primeiro nas nossas vidas, no nosso agir, no nosso pensar. De modo que não importa, meus irmãos, quão desesperadora seja a nossa situação, não importa quão aguda seja a nossa dor, não importa quão terrível seja a calamidade que estejamos a enfrentar, o problema ou a aflição que estejamos a passar, nossa oração deve sempre começar com esse interesse. Deus e sua glória, como nos ensina o bendito Salvador aqui nessas palavras. Sendo assim, depois de termos pedido ao Senhor para que o seu nome fosse santificado entre os homens e entre nós mesmos, pedido ao Senhor para que seu reino venha e sobrepuje o reino das trevas que vigora neste mundo, e pedido para que seja feita a sua vontade na terra, como esta é feita no céu, agora o Senhor nos ensina a pedir sobre as demais coisas. Demais coisas essas que dizem respeito a nós mesmos, que dizem respeito ao nosso próximo, que dizem respeito às nossas mais básicas necessidades, aos nossos desejos e de nosso próximo também. É justamente por isso que essa oração, irmãos, é tão admirável, é tão sublime, porque o Senhor Jesus, em tão pouco espaço e em tão poucas palavras, consegue cobrir a vida inteira de um cristão. Nesta oração, para muitos tão simples, estão incluídos desde as nossas necessidades físicas, mentais, como também as necessidades espirituais, estão todas elas patentes aqui. E se tornam cada vez mais visíveis à medida que avançamos em cada uma dessas petições. Se você perceber, se você observar bem, elas vão englobar tudo o que diz respeito ao ser humano. Tudo que diz respeito ao seu corpo, aquilo que é material, aquilo que é necessário para a manutenção do seu corpo, como aquilo que é necessário para o espiritual, aquilo que é necessário para a sua vida diante de Deus. Corpo e alma estão completamente inseridos nessa oração que o Senhor nos ensina.
Assim, então, nós chegamos à quarta petição da oração do Pai Nosso. E qual é a quarta petição? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aqui, nessa quarta petição, eu quero chamar os irmãos para considerarem algumas coisas. A primeira delas é considerar acerca daquilo que pedimos. O que temos pedido ao Senhor? Veja, Jesus diz que primeiro o que pedimos é o pão, o alimento físico, a comida que nutre os nossos corpos, bem como também tudo aquilo que necessitamos e que fazem parte do que chamamos das bênçãos temporais, que são necessárias para a nossa existência, que são necessárias para a nossa vida, como o vestuário, como a saúde, como a paz, como a liberdade e tudo o mais que é necessário para o bem-estar do homem e de sua família. Logo, Jesus nos manda orar pelo pão, mas não pelas guloseimas. Nos ensina a orar pelo que nos nutre, não por aquilo que nos incha, que nos adoece. Com isso, ele nos ensina, então, a tomarmos cuidado com um pecado muito corriqueiro em nossos corações, meus irmãos. E talvez vocês estejam se perguntando, e que pecado seria esse? Ora, o pecado da ganância. Um pecado comum de nossa natureza, e que nos leva a um estado de descontentamento com tudo aquilo que Deus tem nos concedido. Eu vou além, irmãos, e digo, não só descontentamento com tudo aquilo que Deus tem nos concedido, como também de cegueira. E aí percebam, acaso não pecou Israel também nisso? Quando depois de libertados da escravidão no Egito, o Senhor, em meio ao deserto, proveu para eles o alimento diário em sua peregrinação, e ainda assim o que fizeram? Reclamaram. Não se contentaram com aquilo que o Senhor havia feito e continuava a fazer dia após dia por eles. Vejam, meus irmãos, a ganância, também chamada na Escritura como avareza, é um tipo de loucura. Pior que isso, é uma espécie de idolatria. Jesus advertiu seus discípulos contra esse pecado em Lucas 12. Os irmãos devem lembrar da parábola do homem rico, cujo campo produziu com abundância. Deus abençoou de tal forma a colheita naquele ano para aquele homem que os seus galpões não podiam guardar o que Deus havia concedido. Mas o que ele decide fazer? Ao invés de pegar aquilo que o Senhor o abençoou a mais e dividir com aqueles que não tinham ou que tinham muito pouco, não, ele prefere construir um outro galpão para armazenar tudo e se regozijar na sua riqueza. Vocês lembram como Jesus chama esse homem? Louco. E diz que o que ele entesourou para si mesmo de nada lhe serviria quando sua alma fosse pedida por Deus. Meus irmãos, temos de nos esforçar para ir contra essa corrupção em nosso coração.
E suplicar ao Senhor, como o fez Davi no Salmo 119, versículo 36, quando ele diz: inclina-me o coração, Senhor, aos teus testemunhos e não à cobiça. A ganância, irmãos, ou a avareza, é um amor desordenado, intempestivo pelas coisas deste mundo. Um contentamento inconsequente, desequilibrado e perene com aquilo que tem ou que se almeja ter. O ganancioso nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Ele sempre quer mais. Ele sempre deseja mais. Nada o satisfaz o suficiente. Por isso é que nessa petição o Senhor nos ensina a, quando orarmos a Deus, peticionarmos a Ele por moderação, pedirmos ao Senhor por sobriedade em tudo que tivermos nessa vida. Não só para com a comida, irmãos, mas com as vestimentas, ou qualquer outra coisa que tenhamos necessidade de fazer uso para o bem de nossas vidas e de nossas famílias. Nisso está incluso o nosso contentamento com o lugar onde fomos colocados, com a condição de vida que fomos agraciados e o grau de prosperidade que nos dá o Senhor através de sua providência. Porque Deus, meus irmãos, nos dá sempre o que é necessário. E deveríamos estar satisfeitos com o que temos recebido. Mas a grande verdade é que, por vezes, temos sucumbido a esse pecado, o pecado da ganância, o pecado da avareza. E vejam como isso é terrível. Por vezes não nos damos conta dessas coisas. Certa vez nós fomos passar um final de semana na casa de uma determinada família, a fim de comemorar 2 aniversários. O aniversário da filhinha do casal, que completava 2 anos, 2 aninhos, e de casamento dos seus pais. No dia seguinte ao da festa, ao despertar pela manhã, a garotinha ainda sonolenta, foi até a varanda onde todos estavam e avistou ali uma grande caixa de presentes que havia ganho na noite anterior à festa. Mas naquela caixa estavam tanto os presentes dela quanto os de seus pais pelo aniversário de casamento. E todos estavam reunidos ali no café da manhã. Quando o pai da menininha, ao avistar a sua filha, a chama então para que ela pudesse abrir os presentes que havia ganho na festa. Ele olha para ela e na frente de todo mundo diz: filha, olha isso. A menina coçou os olhos, regalou eles, e o pai então lhe entrega um dos primeiros presentes, um pacote bem grande. Ela pergunta: é meu, papai? E ele diz: claro, filha, é seu. E ela então começa a abrir aquele presente, ela começa a rasgar aquela embalagem. E daquele presente o pai lhe entrega outro, e depois outro, e depois outro. E aquela cena se repete por algumas vezes. Algumas várias vezes. Depois de aproximadamente 20 minutos, a menininha de 2 anos de idade estava agindo como uma verdadeira selvagem, cercada de papel de presente rasgado e várias caixas de brinquedos desconhecidos, gritando: eu quero mais, papai, eu quero mais, me dá aquele outro, eu quero aquele outro. Enquanto boa parte dos convidados olhavam para aquela cena
com um sorriso amarelo no rosto, todos constrangidos com o que aquela criança pequena, imatura e ignorante estava a fazer, gritando por mais e mais e mais. Sabe qual é o problema disso, irmãos? É porque muitas vezes no nosso cotidiano foi assim que foi feito conosco e é assim que temos feito com os nossos filhos. Achamos engraçado o que não deveria ser engraçado. E assim agimos por conveniência, quando não deveríamos ser coniventes com aquilo, com o capricho, com a ganância já manifesta no coração de uma pequenina criança, desde a mais tenra idade. Achando nós que, à medida que o tempo passe, ela vai mudar. Que o tempo vai ensinar ela a não ser daquela forma. De fato, o tempo vai passar, irmãos. E o tempo a ensinará. Não a se arrepender daquela ação ou atitude, mas a piorá-la quando chegar na vida adulta. Jesus aqui nos ensina a pedir o pão, portanto, a pedir aquilo que é necessário para a vida. E ao recebermos isso de suas mãos, a nossa reação não é como a daquela garotinha, de querer mais e mais e mais e mais, mas a de receber e nos sentirmos satisfeitos. Veja que, nessa hora, meus irmãos, nossa mente corrupta não deve ser julgada aqui. Mas o que Deus concede para nosso uso sóbrio de meios legais em nosso chamado, isso temos de considerar ser nossa porção. Porque há um perigo iminente que ronda o nosso coração, meus irmãos. Se não houvesse a Escritura, não precisaria falar de modo tão repetitivo. Não precisaria nos dar tantos e inúmeros exemplos. Porque nós falamos aqui da parábola que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 12, acerca daquele homem rico que o campo superabundou. Mas não somente o Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ao instruir o jovem pastor Timóteo, o adverte e o exorta a estar contente com aquilo que tem recebido de Deus. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo 6, versículo 8, por favor. Primeiro Timóteo 6, versículo 8. Veja o que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo. Timóteo, versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É assim que temos estado, irmãos? Nós podemos dizer que temos o mesmo espírito de Paulo, de contentamento com aquilo que o Senhor nos dá? Ou será que temos recebido e dizemos, isso aqui não é para mim, eu estou desfrutando disso, mas não é para mim, porque para mim são coisas grandiosas. A gente está falando de pastor. Quantos jovens não estão nos seminários aí, sem querer ir para um campo no meio do sertão? Isso não é de agora. Há pastores que chegam nos seminários
precisando de jovens pastores, na plantação de igrejas no sertão do Siridó, no sertão árido do Ceará, lá do Piauí, aqui da Paraíba. Mas quando chegam nos seminários e dizem para onde é que eles estão sendo chamados para servir, ninguém quer ir. Não aparece um voluntário só. Um só. Todos querem pastorear as primeiras igrejas. Todos querem ir para os principais polos. E o que dizer de nós, irmãos? E o que dizer de nós? Olhe para o texto, veja o que Paulo orienta o jovem pastor Timóteo. Ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Se você observar, o apóstolo Paulo vai continuar na instrução dele. Ele vai dizer: porque os que almejam coisas demais, diz Paulo, querem ficar ricos. E ao desejar isso, olha o que ele diz: caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque não é que não possamos almejar crescer no nosso emprego, ter uma casa melhor, galgar um salário melhor. Não, não se trata disso. Se trata de não ter contentamento com aquilo que Deus lhe dá. Recebemos, mas é sempre olhando para outra coisa. É sempre achando que aquilo não condiz comigo, não condiz com a minha estirpe, não condiz com a minha situação social. Temos que, como Paulo, aprender o segredo de vivermos contentes, irmãos, em toda e qualquer situação. Por isso, não desejemos mais do que o Senhor nos concede para o uso sóbrio, como diz William Perkins, dos meios legítimos, para que na busca por mais, o Senhor não nos envie da sua ira sobre nós. Infelizmente, são poucos os contentes. Porque a maioria de nós é como os demais. É como um morador do campo que deseja ser um fazendeiro. Há algo ilícito nisso? Não. Quando se torna ilícito? Quando ele, de um simples morador, acha que já nasceu fazendeiro. E que na condição de morador, aquilo não pertence a ele. Aí sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai tomar esse objetivo como um Deus e vai mover a vida dele em função disso. Mas quando ele chegar e for fazendeiro, ele também não vai se contentar em ser fazendeiro. Ele vai querer ser um latifundiário. E aí, quando ele conseguir ser um latifundiário, ele não vai se contentar em ser um latifundiário. Ele vai querer agora ser um político. E quando ele for um político, ele não vai se contentar em ser um deputado, ele não vai se contentar em ser um vereador, ele não vai se contentar em ser um senador da República, não, ele vai querer ser um governador, ele vai querer ser alguém que domine sobre os outros. E assim por diante. Dessas coisas, irmãos, é que vem então a usura, a opressão, a injustiça e a impiedade.
Porque os homens não sabem aproveitar corretamente aquilo que Deus lhes concedeu, e muito menos sabem administrar os meios que o Senhor lhes proveu para o benefício pessoal e a própria prosperidade. E a usam de modo egoísta. Logo, a menos que Deus mude o seu patamar, meu irmão, se contente com aquilo que Deus lhe deu. Se Ele lhe deu pouco, não coloque sua felicidade naquilo que é pouco. A nossa felicidade não depende de nada nesse mundo, irmãos. A nossa felicidade depende de Cristo. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, por favor. Provérbios 15. E aí observem aí o que diz a sabedoria nos versículos 16 e 17. Provérbios 15, versículos 16 e 17. A sabedoria diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. A segunda coisa que precisamos considerar aqui, nesta quarta petição, diz respeito então ao propósito daquilo que pedimos. Para que serve o pão que pedimos, irmãos? Ora, serve para o nosso bem, para preservar a nossa saúde, a vida no nosso dia a dia. Logo, Jesus nos ensina que é lícito pedir ao Pai por bênçãos temporais que nos ajudem a preservar a vida, a saúde física. E isso através de todos os meios lícitos que, em sua providência, Ele nos aprouver conceder. E aí vejam, o que diz o sexto mandamento? Não matarás. Mas nesse mandamento, nós bem sabemos que tem uma outra ordem positiva implícita nele. Qual é a ordem positiva implícita nesse mandamento? Não matarás. Preservarás a vida. Nossa vida e a do nosso próximo. Sendo assim, há pelo menos duas razões pelas quais devemos nos esforçar nisso. Primeiro, para podermos diligentemente fazer o bem, não só a nós mesmos, mas a nossa família, a nossa igreja e a comunidade em que estamos inseridos. Em segundo lugar, para que tenhamos tempo suficiente para nos preparar para a nossa vida no porvir. Pois a morte e o juízo chegarão para todos, irmãos, mais cedo ou mais tarde. E após a morte, o que haveremos de pleitear com Deus? Isso me lembra o que diz Salomão em Eclesiastes 9:10. Salomão diz: não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma que corrija o curso daquilo que nós trilhamos depois da morte. Por isso, lembra que aquele homem louco da parábola de Jesus em Lucas 12, lembra? Jesus diz: louco, hoje pedirão a tua vida. E o que tu tens a apresentar? Temos de nos preparar para o Senhor, para o receber em sua vinda.
Pois o que está preparado para o Senhor vive bem e por tempo suficiente. Mas sem isso, a vida se torna em vão. Sendo assim, mais uma coisa precisamos considerar aqui, irmãos. Por qual pão temos orado? Jesus nos ensina que devemos orar e pedir pelo pão nosso, não dos outros. Mas quando o pão que pedimos se torna nosso? A resposta é muito simples. Quando as bênçãos temporais que o Senhor nos concede de fato se tornam nossas? A resposta também é muito simples. Em primeiro lugar, quando temos verdadeiro direito a elas diante de Deus. Ora, muito simples. Quando essas coisas se tornam nossas? Ora, quando temos direito verdadeiro a elas diante de Deus. Mas quando é e como isso ocorre? É somente quando temos direito diante de Deus? Não. Em segundo lugar, é quando temos também a posse legal delas diante dos homens. Então, quando isso se torna lícito, por qual pão nós temos orado? Ora, Jesus nos ensina a orar pelo pão que é nosso, ou seja, por aquilo que é Deus quem nos dá. Mas como nos apropriar disso? Quando esse direito nos for assegurado. Por parte de quem? De Deus, mas também dos homens. Ora, mas como isso se dará? Veja, em primeiro lugar, em Adão nós perdemos todos os direitos. Todos os direitos. Todo ser humano perdeu todos os seus direitos em Adão. Então, quando teremos direito a isso que o Senhor nos dá? Recuperamos nosso direito diante de Deus somente por meio da fé em Jesus Cristo. Somente por meio da fé em Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 3, por favor. 1 Coríntios 3, 22, versículos 23. 1 Coríntios 3, versículos 22 e 23. 1 Coríntios 3, versículos 22 e 23. Paulo diz que, vejam aí, 1 Coríntios 3, versículos 22 e 23. Paulo diz que seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Opa! E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Como passamos a ter direito? Em Cristo Jesus, que nos concede novamente esse direito. Contudo, embora tenhamos direito a tudo na pessoa de Cristo, nosso Senhor, só podemos nos apropriar destas coisas mediante a providência de Deus, que é quem garante o direito legítimo, a posse dessas coisas diante dos homens. E isso se dá, meus irmãos, por meio do trabalho, que nos possibilita, então, condições de adquirir tais coisas, através da compra ou da permuta, além das ordens legais da sociedade. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que está em pé de igualdade? Não, eu não estou dizendo isso. Certamente o nosso direito em Cristo é o principal. Mas ainda assim, o direito dos homens também é necessário, pois a liberdade cristã não aboliu a ordem do Estado civil. Antes ela estabelece. Porque Cristo não é inimigo de César. Por isso, a Escritura ordena que comam o seu próprio pão, ou seja, ao qual tem direito em Cristo pela fé. Pois pelas boas ordens estabelecidas entre os homens,
Recebemos a posse ao que temos de direito em Cristo. E vejam, irmãos, Cristo crucificado é o fundamento de toda boa dádiva e bênção de Deus. Logo, somos ensinados por Ele aqui a receber o nosso pão ou qualquer outra bênção temporal que possamos desfrutar como fruto de sua paixão. Aí talvez você pergunte, mas e os ímpios? Quanto aos ímpios e infiéis, que desfrutam dessas bênçãos temporais e do pão que concede o Senhor, vejam, não passam de ladrões, uma vez que não lhes foi restabelecido o direito por meio de quem detém a autoridade para isso, Jesus. E sabe o que isso os torna? Não mais que usurpadores, ladrões, que serão julgados por seu roubo e apropriação indébita daquilo que não lhes pertence. No entanto, esta petição fala muito mais além da necessidade de pão simples para nós apenas. Ela também é um pedido para que Deus nos dê o que precisamos comer, nós como um todo. E talvez, meus irmãos, haja momentos em que as pessoas tenham que subsistir com pão e água. Paulo passou um tempo assim, lembram? Essa é a condição dos prisioneiros de guerra e das pessoas que vivem em condições precárias pelo mundo em meio à fome. E aí eu lembro de uma história que eu li de uma enfermeira que trabalhou em um orfanato. Após a guerra, eu não lembro se na Coreia, não lembro ao certo. E ali ela fala sobre a realidade de algumas crianças que passaram fome severa antes de virem morar no orfanato. E quando elas chegaram naquele orfanato, mesmo sendo alimentadas, elas não conseguiam dormir à noite. E sabe por que elas não conseguiam dormir à noite, irmãos? Dominadas pelo medo, não dos soldados, não dos tiros de fuzil, das granadas explodindo, dos aviões, dos bombardeios, não, nada disso. O medo dela, que impedia elas de dormirem, não era esse, era o medo de no outro dia voltarem às condições de miséria. A enfermeira então conta que para superar aquela dificuldade com aquelas crianças, ela orava com cada uma delas e depois entregava um pedacinho de pão para elas dormirem agarradas. Isso as ajudava a remover a ansiedade. E elas dormiam agarradinhas com aquele pedaço de pão. E conseguiam descansar, porque sabiam que no outro dia não passariam fome. Eu acredito que a maioria de nós, irmãos, nunca passou por uma situação como essa. Que a maioria de nós aqui sempre teve comida e água em abundância. Mas há milhares de pessoas no mundo. E particularmente em determinadas regiões, homens e mulheres, velhos e novos, que vão para a cama todas as noites, se perguntando se conseguirão amanhecer com vida, porque estão há dias sem comer.
É Deus quem provê essas necessidades, irmãos. E percebe então porque essa oração é tão importante para nós? E por que nós devemos orar pelo pão nosso e não o pão meu? Não o pão da minha casa. Não apenas o pão da minha família, mas também pelo pão do nosso próximo. Porque devemos orar para que eles tenham água potável, não apenas para eles, mas para os seus rebanhos, para aquilo que eles possuem, para a sua subsistência. Porque acreditem, irmãos, ainda há milhares de pessoas em nossos dias que sofrem com a desnutrição. Animais que morrem subnutridos. Esse é o mundo que vivemos. O mundo que Cristo veio habitar. Este é o mundo do nosso Pai. E Ele nos convida a ir até Ele e pedir nosso pão e água de cada dia. Sabe por quê? A cada dia é para que não nos tornemos loucos como aquele homem que armazenou o pão nosso. Não é vendido, ele não pode ser comprado, ele é concedido mediante a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Logo, o que estamos pedindo ao Senhor aqui é que nos dê um presente, do qual nós não somos merecedores. E, meus irmãos, todo presente bom e perfeito que recebemos vem, em última análise, das mãos de Deus. Lembra do que diz Tiago, lá no capítulo 1? O nosso Deus é um Deus doador, mas Ele é também um Deus da providência. Sendo assim, eu quero que vocês observem um último ponto nessa quarta petição. Que essa é uma petição, um pedido também pela providência de Deus. E aí percebam que nossas necessidades são basicamente resumidas nesse conceito de pão, o pão de cada dia, ou pão diário. E é por isso que nós então oramos ao Senhor e pedimos a Ele o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Depois que Deus prometeu a Abraão, vejam isso, que ele seria o pai de uma grande nação e que seus descendentes seriam como os grãos de areia do mar e das estrelas do céu. Muitos anos se passaram até que finalmente Sarai deu à luz a um filho cujo nome era Isaque. E aí, imaginem isso, irmãos. Não houve um casal de pais mais feliz em toda a história do que aqueles dois, Abraão e Sarai, no dia em que essa promessa se cumpriu nas suas vidas. Mais tarde, no entanto, Deus vem a Abraão e diz: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Sabe o que Deus está dizendo a Abraão? Abraão, graciosamente eu te dei algo que agora eu quero de volta. E aí, Abraão? Enquanto pai e filho faziam uma jornada de 3 dias, no meio deste episódio, Isaque olha para a lenha, olha para o fogo e fica confuso, porque ele não vê o animal a ser imolado. E ele olha para o seu pai e diz: pai, a lenha está aqui, o altar está preparado,
Mas o cordeiro para o holocausto, onde está? O que é que Abraão responde para Isaque? Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Você quer exemplo maior da providência divina do que isso? A providência diz respeito à provisão de Deus. E um elemento integral dessa provisão não é apenas o que precisamos para a salvação, mas também comida para comer, água para beber, roupas para vestir e abrigo para os nossos corpos. Na providência de Deus, Ele faz as colheitas crescerem, Ele nos dá o que precisamos para a vida diária, e esse dom da providência está todo resumido no elemento do pão. Abraão creu no Senhor. E quando ele diz ao seu filho que Deus providenciaria, ele demonstra que confiava no Senhor de tal forma que sabia que o Senhor não o desampararia e que na sua providência lhe daria aquilo que era necessário. Por isso, então, é importante atentarmos para isso aqui, meus irmãos. E que diz tanto respeito à provisão de nossas necessidades diárias. Logo, diz respeito também às nossas responsabilidades. Porque, tomando o exemplo de Abraão, em nenhum momento ele se absteve daquilo que ele deveria fazer, mas ele confiou no Senhor, que fazendo o que Deus ordenava, o Senhor iria prover tudo aquilo que era necessário. Sendo assim, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que deixa de prover para a sua própria casa é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5. Então, se por um lado temos que confiar na providência benevolente de Deus para nos ajudar e para recebermos o pão diário, por outro lado, devemos ser laboriosos, obedientes ao Senhor, fazendo tudo o que podemos para prover para a nossa família o pão que o Senhor disponibilizará. Não é à toa que chamamos de ganha-pão aquele que provê o pão no lar. Não é à toa que a palavra se tornou meio que um sinônimo para dinheiro. Ah, você está indo aonde? Vou granjear o pão, vou ganhar o pão, vou ganhar dinheiro. Porque há uma ligação entre prover o bem-estar de nossas famílias e a base rudimentar dessa provisão, ser encontrado no pão, o sustento da vida. Logo, o Senhor Jesus nos ensina aqui hoje, irmãos, a pedir a Deus que nos dê o pão de cada dia. E há um debate sobre a importância da palavra a cada dia aqui ou diário. Se a oração for feita pela manhã, estamos orando por pão para aquele dia. E se orarmos à noite, vamos estar pedindo o pão para o outro dia? Mas veja que há pelo menos 3 razões básicas para a ênfase no pão do dia. A primeira delas está no fato de nos prostrarmos reconhecendo nossa dependência da boa providência de Deus para o nosso sustento dia após dia. Em segundo lugar, está no fato de que a maioria dos assalariados, naquela época, eram pagos diariamente, diferente de nós, que recebemos sempre ao final do mês, ou no meio do mês, na quinzena. Mas aqueles recebiam todos os dias que trabalhavam. Diariamente recebiam o seu soldo, recebiam o valor que era justo de receberem pelo trabalho que efetuaram. Assim, eles faziam valer a pena
todos os dias que trabalhavam. Porque acreditem, se não fizessem valer a pena, eles não recebiam. E voltavam como para casa? De mãos vazias. Ah, porque Deus falhou na sua providência? Não, porque ele pecou, não se dedicando ao seu trabalho para a glória de Deus. E vejam como Deus, em sua providência, se manifesta de várias formas, irmãos. R.C. Sproul conta que, quando morou na Holanda com sua família, ele não sabia falar holandês, e quase ninguém, naquela cidade que ele foi morar, no bairro que ele morava, falava também inglês. E aí ele conta que a primeira palavra que eles aprenderam em holandês foi snoge, que significa pedaço de doce. Porque ele disse, diariamente um padeiro passava na porta da casa dele, batia na porta e entregava pão. A filhinha mais nova dele, ele conta que devia ter na época por volta de 3 anos, não podia ninguém bater na porta que ela corria para atender. E aí ela disse que todos os dias, quando o padeiro passava, ao final da tarde, e batia na porta, ela era a primeira a abrir a porta. E aí ela olhava para o padeiro e dizia em holandês, bom dia, senhor Baker. Meio pão fatiado, por favor. E aí Sproul conta que essa foi a primeira frase básica que ela aprendeu a falar em holandês. E ela dominou muito fácil, porque ela aprendeu a falar isso, porque ela repetia todos os dias. Mas vem a pergunta intrigante, por que ele recebia pão todos os dias? Ele consta também que ele não tinha muitos recursos financeiros. Mas aí vejam isso. Ele diz, o motivo pelo qual recebíamos pão todos os dias era que ele ficava praticamente intragável depois de 24 horas. Porque aquele pão era feito sem conservantes. E sem os conservantes, os nutrientes do pão estragavam para o outro dia. Então o padeiro, para não deixar perder, ele passava nas casas oferecendo pão gratuito. Providência de Deus. Sendo assim, podemos afirmar então, irmãos, que nesta petição o Senhor nos ensina apenas, ou melhor dizendo, não apenas a ter moderação, mas termos também confiança no Pai. Que como Pai, ama e cuida de cada um dos seus filhos. E olha que interessante, porque a atitude do salmista no Salmo 37, 25, abram suas Bíblias no Salmo 37, 25, uma confiança até mesmo infantil, deveria ser a nossa. Salmo 37, versículo 25. O salmista diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Todavia, não é a ação de fazer provisão para o futuro o que é aqui condenada, e sim a ansiedade pelo futuro. É deixar de viver o agora e achar o contentamento no agora, achando que só acharemos isso na próxima condição. Quando, na verdade, o Senhor já nos concede as suas benesses agora, hoje, aqui. Mas ao fazermos isso, irmãos, parece que o nosso Pai celestial, o Deus Todo-Poderoso, não existe, ou não age com sua providência, ou não cuida dos seus filhos, é um Pai perverso.
bem que o nosso coração poderia se encher de uma convicção, de uma total dependência, porque todos os homens, irmãos, vejam isso, todos os homens, mesmo os mais ricos, para que eles possam consumir e usufruir qualquer coisa, alimento, água, roupa, comida, seja o que for, para desfrutar da saúde, do clima, de tudo, absolutamente tudo, precisam de Deus. Todos. Logo, todos os homens são dependentes do estado geral, da economia, juntamente com todos os fatores contribuintes, ecológicos, raciais, políticos, etc. Todos, através dos quais, em última análise, revelam a grande verdade de que toda a raça humana, ou tudo que existe, depende do Deus soberano que governa o universo. No entanto, embora o suplicante esteja ganhando a vida com o suor do seu rosto e pagando os alimentos, ele deve aceitar o que está na mesa como uma dádiva de Deus, um produto da graça. Logo, ele deve ter contentamento. Isso não só pelo fato de Deus ser a fonte última de toda a bênção, mas também porque, em razão do pecado, o homem perdeu tudo. Logo, essa petição pressupõe também disposição para trabalhar. De outro modo, como ousaria alguém orar pelo sustento diário? E a tudo isso, então, por fim, irmãos, acrescenta-se ainda uma última virtude: generosidade. Daí na petição ser dá-nos e não dá-me o pão de cada dia. Assim Deus inclui em nossa boca as necessidades de todos os crentes no mundo inteiro. Não só a nossa, da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, mas de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E no espírito de Gálatas 6:10, os horizontes do suplicante se estendem ainda para além do arraial dos santos, a cidade amada. O Senhor nos fez corpo e alma. Assim, de uma petição pela satisfação das necessidades do corpo, a oração do Senhor vai avançar também para a satisfação de nossas almas. Mas isso, o Senhor Jesus nos ensinará no próximo sermão. Vamos orar?